De ordem da doutora Rebeca de Mendonça Lima, juíza de direito da Vara da Infância e da Juventude Civil, solicito que seja realizada a chamada da senhora Lucilene Botelho dos Santos, genitora da adolescente Daniele dos Santos Ramiro, no sentido de obter informações acerca do paradeiro da genitora, ocasião em que deverá ser comunicado o juizado da Infância e da Juventude Civil através do e-mail infancia.civil@tjan.jus.br. Atenciosamente, Jaime Torquato de Melo, diretor da Secretaria. 8 e 7. Quem convive com uma criança ou jovem que tenha TDAH, você fala TDAH, TDA? TDA, está me lembrando aqui o doutor. TDA, que aqui está TDAH, mas é TDAH. Isso. Sabe que o tratamento diário requer atenção a mais. Mesmo com o contato diário com elas, as crianças, os jovens, e ainda podem surgir algumas dúvidas por parte dos pais e até dos profissionais. Você sabia disso? É por isso que a gente agora vai conversar com o nosso especialista, o médico psiquiatra Luiz Henrique, presencialmente aqui nos nossos estúdios. Bom dia, doutor Luiz Henrique. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos que nos assistem e nos ouvem. De volta. Bem-vindo. Muito obrigado por tua presença. Parece que está melhorando de verdade, não é isso? Né? Poxa, Deus queira. Mas bom. A gente mantém ainda o protocolo, né? Legal, tranquilo. Então, o que é o TDAH? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Essa sigla ela tem sido um pouco mais popularizada. As pessoas têm tido mais contato com ela. É uma doença neurobiológica. Ou seja, o cérebro da pessoa tem uma alteração numa região chamada córtex pré-frontal, uma doença de origem genética. Não sabemos ainda exatamente a causa da doença. Há alguns fatores que podem contribuir para o aparecimento desse transtorno, né? Dessa doença, e traz muitos prejuízos na vida da criança quando ela surge na criança, mas estudos mais recentes têm demonstrado que a doença pode surgir também na fase adulta, né? Então, independente da faixa etária, nós temos aí um transtorno que pode prejudicar o convívio, a convivência e as atividades sociais da pessoa. Os pais podem descobrir facilmente que tem um filho, uma filha? Dá para suspeitar, afinal de contas, os sintomas eles são parecidos também com outros transtornos, né? TDAH basicamente se define pela dificuldade de manter a atenção, déficit de atenção, uma certa impulsividade, ou seja, a incapacidade que a pessoa tem de parar para pensar, para fazer as coisas. Ela é impulsiva. Isso pode se manifestar de tantas formas, essa impulsividade, até na questão de comer, na questão de fazer uma compra pela internet, às vezes numa briga, uma discussão, falou alguma coisa ali, né? Uma criança, por exemplo, tem dificuldade de esperar a vez na fila, ela está sempre querendo estar na frente, ou seja, a impulsividade ela é muito parecida com a afobação, a pessoa afobada, come cru, né? E a hiperatividade, que é uma incapacidade que o indivíduo tem de se manter parado, quieto. Na hiperatividade, particularmente, há dois tipos de hiperatividade. Uma hiperatividade dinâmica, é aquela do menino que corre pela sala, que mexe com a professora, que bagunça com os colegas da sala, ou então dentro de casa, não para nos cômodos da casa, né? Tá sempre pulando em alguma coisa, pulando na cama, mexendo com alguém, correndo pelo quintal. E tem a hiperatividade estática, aquela em que a pessoa no lugar dela não consegue ficar parada. Ela senta, mas a perna está o tempo inteiro balançando, a mão ela está mexendo em alguma coisa. Então, isso pode trazer alguns prejuízos na vida da pessoa. E é algo preocupante, doutor? Dependendo do contexto em que a pessoa viva, né? Eu comentava com você ainda há pouco o exemplo de um jovem estagiário de direito que, por conta do déficit de atenção que apresentava, ele cometia muitos erros ao elaborar suas peças no estágio, né? Às vezes errava um número, errava um texto, né? Não prestando atenção ou não conseguindo manter a devida atenção na elaboração do seu trabalho e, por conta disso, foi dispensado do seu estágio, né? E isso a gente está falando no contexto de um adulto jovem, mas eu tenho pacientes já entrando quase na terceira idade,
que são gerentes, gestores de empresa, pessoas que lidam com muitos números ou com muitas pessoas e que têm dificuldade, muitas vezes, ou de se manterem quietos no ambiente de trabalho, muitas vezes numa reunião, acabam se irritando porque para eles a reunião está demorando muito, a gente precisa ter mais objetividade, a pessoa é sempre muito afobada, ou tem também dificuldades com a manutenção da atenção nesses ambientes. E acaba muitas vezes procrastinando as suas atividades. Prefere sempre deixar para depois, porque ela não consegue parar aqui e sentar para fazer. Porque qualquer coisa no ambiente parece estar o tempo inteiro chamando a atenção dela, mesmo quando não tem nada. E é engraçado porque, engraçado no sentido de curioso, de que a pessoa muitas vezes no ambiente calmo e tranquilo, o barulho chama a atenção, o silêncio chama a atenção dela, né? Então a pessoa ela tende a ter uma dificuldade mesmo de concluir uma leitura. Um parágrafo, por exemplo, lê 10, 15 vezes porque não consegue entender. Não é que ela não consegue entender, é que ela não está conseguindo prestar atenção no que ela está lendo. Então ela termina de ler, cara, eu não entendi nada, e volta de novo e fica assim naquele loop, sabe? Lendo e relendo, tentando entender. Então isso traz muito sofrimento para o indivíduo. Agora, os sinais eles surgem Eles podem surgir na infância ou na idade adulta. Tem adultos, por exemplo, que vão passar a vida inteira sem nenhum sinal de hiperatividade ou déficit de atenção e que realmente na idade adulta vai manifestar. Mas aqueles que surgem na infância, eles podem se prolongar por o resto da vida? Sim, se prolongam pelo resto da vida. Os transtornos psiquiátricos, de um modo geral, são crônicos, Patrick. Eles não têm uma cura definida, nem têm uma causa estabelecida e muitas vezes a pessoa vai ter que fazer tratamento a vida inteira. Alguns tipos de transtorno você pode tratar episódios, mas no caso do TDAH, como é uma doença que ela permeia a vida do indivíduo em vários ambientes e contextos, a recomendação é que o tratamento seja feito continuamente. Bem, o senhor falou em tratamento, mas a cura? Não tem cura, isso estou falando. A maioria dos transtornos de psiquiatria não tem cura. Não tem cura, são doenças neuroquímicas e que não têm uma correção, né? Cura no sentido, quando você pergunta a cura, eu estou considerando a pergunta da população, de modo que você representa a população aqui. Tem um tipo de cura que é a cura controle. Então o medicamento ele é capaz de controlar os sintomas e a pessoa tem uma vida normal, ou seja, aquilo não interfere mais na vida dela. Tem um outro tipo de cura que seria a cura extinção do mal, ou supressão da doença, que nesse caso em psiquiatria a gente muitas vezes não consegue. Mas é possível ter uma vida normal. E aí quando a gente fala de tratamento, Patrick, a gente está falando não de medidas adotadas para corrigir o ambiente. Nós estamos falando de medidas terapêuticas sobre o indivíduo. E a gente ainda lida muito com essa dificuldade no dia a dia dos tratamentos em psiquiatria, porque as pessoas tendem a acreditar que, ao modificar o ambiente, eu estou tratando a pessoa. Então, surge a ideia, por exemplo, de o menino hiperativo ele tem que fazer natação. Tá, ele pode fazer natação, tendo hiperatividade ou não. A natação em si não vai tratar a hiperatividade dele, ele só vai ter um lugar mais tranquilo para poder ser agitado, né? Jogar videogame, muitas vezes o próprio jogo de videogame não é um recurso que prende a criança, como a televisão ou o tablet, ou adolescente ou adulto. A gente está falando de TDAH em todas as idades. Então, o tratamento ele é com medicamento, que é o que vai atuar sobre o cérebro e corrigir as alterações neuroquímicas, né, fazendo com que a pessoa tenha um comportamento mais ajustado e as emoções também ajustadas. É uma doença que não é só de comportamento, ela não altera só o comportamento, ela mexe também com a afetividade da pessoa. Ouvindo o senhor falar, eu fico aqui imaginando aquele professor, aquela professora na sala de aula, o aluno com o TDAH e o professor não sabe. Não sabe. E a mãe e o pai não falaram porque também talvez não saibam. Qual é o papel do professor na sala de aula ao detectar isso aí? O que deve fazer? A escola, que agora está voltando, né? Alguns ambientes eles são muito propícios para aparecer a doença e não para desenvolver a doença, né? Nós vamos ver escolas, por exemplo, em que a disciplina, a ordem, o comportamento é muito exigido. A criança com TDAH, a pessoa com TDAH, porque o adolescente pode ter também, ele tem dificuldade de se manter quieto nesse lugar e aparece. Aí chega uma hora que o professor nota, né? Esse menino aqui, ele não para quieto na sala, está o tempo inteiro atrapalhando e tal. Qual é o ó do borogodó que eu falo nessa relação entre escola e pais? Uma dificuldade que exige comunicar, né? E também uma dificuldade por conta do preconceito, as pessoas não aceitam
ter uma doença psiquiátrica, não aceitam que seus filhos tenham uma doença psiquiátrica, ainda tem essa associação da doença psiquiátrica com a loucura, no sentido de ser uma pessoa desprezível ou com menor valor social, e que quando a escola fala para o pai e para a mãe que identificaram uma alteração de comportamento no aluno, que seria interessante que eles levassem o filho ao psiquiatra, muitas vezes a família se revolta contra a escola, né? Mas meu filho não é doido, você está falando que meu filho é doido, quer que vá no psiquiatra para quê e tal. Então, uma recomendação que eu tenho dado para professores e diretores de escola é que nas reuniões iniciais do ano letivo informem aos pais que esses pontos também estão sendo observados e que, se houver alguma necessidade de encaminhar, irão encaminhar. Ou seja, já deixou pré-avisado, porque muitas vezes para o pai que recebe uma informação como essa relacionada a um filho, e tanto para TDAH como para ansiedade, como para depressão ou qualquer outro tipo de problema, ele já foi avisado no início do ano. Então não fica parecendo que é uma coisa pessoal, sabe? A escola toda vez quer pegar no meu pé e tal, fica falando as coisas. Então é importante. Agora, você falou uma coisa que é interessante, nem sempre os pais falam para a escola que a criança, o seu filho tem um transtorno psiquiátrico, qualquer que seja ele. E a escola, ela tem um papel educador independente da doença da criança. Esse é um ponto que eu gosto de reforçar. Então, seja ela ter autismo, seja ela ter o retardo mental, seja ter TDAH, seja ter qualquer outra doença, depressão, ansiedade, enfim, pouco importa, o papel do professor, do educador ali, é educar a criança e conduzi-la no processo pedagógico. Ela não precisa, a escola não precisa ter, não deve ter um laudo da criança para poder tratar a criança bem e conduzi-la nesse processo. Porque muitas vezes o garoto hiperativo na escola, a menina também, eles são taxados de bagunceiros, desordeiros, que, enfim, até de vagabundo, de moleque que não quer saber de nada da vida, que os pais não dão limite, os pais, né? Então tem muito disso. E aí, quando recebe o laudo dizendo que a criança tem um problema como esse, aí se enche de dedo, né? E fica, poxa, desculpa, eu não sabia. Então, assim, não precisa saber. Eu, como educador, não tenho que estar preocupado em taxar um aluno para poder tratá-lo bem, né? Ele tem que ser tratado bem, independente de qualquer coisa. Então, essa é uma doença que existe, os pais não devem ignorar e devem buscar ajuda. A frase que o nosso convidado falou há pouco, o ó do Borogodó, pesquisei aqui rapidamente, é aquela situação que ninguém sabe explicar. É o ó do Borogodó. E Isso. que ele conseguiu explicar bem no que se refere a como perceber uma criança com TDAH e o assunto da ligação com a escola, que ele falou. Pô, esse menino não para quieto, não sei o quê, não aprende nada. Preste atenção. Questione os pais, peça para levar ao médico psiquiatra, médico psiquiatra, para dar uma atenção também toda lá. Agora tem uma pergunta bem interessante aqui que a produção fez. Há diferença entre TDAH e autismo? Sim, muitas diferenças, na verdade. O autismo é uma doença que afeta a comunicação do indivíduo, né? A relação, inclusive, entre ele e o mundo numa maneira de interação e comunicação. Uma pessoa com autismo pode, inclusive, ter dentro da sua síndrome o TDAH, né? Então, o TDAH ele pode ser uma doença por si, uma doença em que afeta a atenção, a pessoa tem dificuldade de concentração, ela tem muitas vezes dificuldade de apreender o conteúdo, não só aprender, mas apreender, né? Ficar com o conteúdo, ela tem dificuldade de começar e terminar uma atividade, porque parece que no meio do caminho já surge outra coisa para fazer. A criança, muitas vezes o pai e a mãe manda pegar uma água na cozinha, no meio do caminho já está indo para o quarto, que já nem se lembra mais do que a mãe falou, já perdeu a direção no déficit de atenção. A criança hiperativa é uma criança, como a gente falou ainda agora, inquieta, agitada, não para no lugar. Quando está no lugar, mesmo assim ela está mexendo em alguma coisa, ela está bagunçando algo. É uma criança que ela demanda uma atenção maior de quem cuida dela, tem a impulsividade, uma certa irritabilidade, acaba sendo uma pessoa afobada. No autismo, você vai ver a pessoa com autismo muito mais retraída, muito mais fechada no canto dela, com interação social pobre, reduzida, apesar de que, mesmo nessa questão do autismo, é possível ter hiperatividade também. E aí, tanto faz uma ou outra, é importante levar no médico psiquiatra para fazer a avaliação adequada e fazer o diagnóstico diferencial. Médico psiquiatra Luiz Henrique, uma frase
que o médico psiquiatra Luiz Henrique me falou logo no início que a gente se conheceu, aqui no Grupo Diário de Comunicação, continua presente muito na minha memória. Quando ele disse: as pessoas parece que têm vergonha de dizer que foram ao médico psiquiatra porque entendem que médico psiquiatra é médico de doido. Não é assim. Não é, definitivamente não é assim. No pouco tempo que eu estou conhecendo esse homem, ele já deu tantas informações importantes que podem ajudar famílias, podem ajudar pessoas, podem ajudar homem, mulher e também criança a compreender melhor esse universo que está aqui, ó, na nossa cabeça. Agora, Patrick, eu costumo dizer que, na verdade, todo médico trata doido de algum lugar, né? Fazer as vozes do Tiririca aqui. O cardiologista, por exemplo, trata a pessoa que tem o coração doido. O endocrinologista trata a pessoa que tem a tireoide ou as glândulas, de um modo geral, doidas, né? Elas estão funcionando de uma maneira errada. O psiquiatra trata a pessoa que tem o cérebro que está meio bagunçado também e faz com que ela tenha emoções, comportamentos e pensamentos desajustados. Então, na verdade, somos todos doidos. Doidos para ser felizes e não sabemos como. A gente fica procurando isso daí. E a gente usa a frase, né? Esse cara tá doido para se lascar. Luiz Henrique, médico psiquiatra, mais uma vez, muito obrigado por tua vinda aqui com a gente. Agora vai ser sempre presencial? Toda terça-feira. Muito obrigado. E que horas você faz no resumo diário? Que dia? Na quinta, a partir das 17h30. Então, ó, você perdeu essa entrevista, vai no d24am.com, que ela vai estar lá na íntegra, e também toda quinta-feira com Jacques Nascimento, médico psiquiatra Luiz Henrique, nos ajuda a entender esse universo aqui da nossa mente. Obrigado. Obrigado.